Bom, falamos do fogo, vamos falar do seu oposto, né? Da água. A água é o elemento mais yin, né? A gente falou do fogo, que é o mais yang de todos, né? Agitação. A água já é o contrário, né? A água são pessoas mais yins, né? Mas olha, você tem a água em excesso e a água em deficiência. Assim como a gente falou um pouco do fogo em excesso, que esse cara é muito agitado e tal, e aí o fogo em deficiência é o cara mais tímido, você tem a água também que em deficiência é muito tímida, não sai do lugar, né? Muito medroso. E você tem a água em excesso, né? Que está bem, que é uma pessoa destemida, tá? Então, essas energias também vão estar sempre. Você tem o yin e o yang dentro de cada elemento também, tá? Eu só não vou falar isso nas minúcias porque vai ficar muito. Aí fica muita informação, a gente vai precisar mais do que 4 horas para isso. Então, é o objetivo a gente dar uma pincelada a respeito, né? Vocês terem uma ideia de como é que essas coisas funcionam. Bom, na água a gente tem o rim e a bexiga, tá? O rim, que em chinês é Shen, ele vai estar relacionado à função geniturinária. Então, rim está relacionado também à parte de fertilidade, tá? O elemento é a água, a estação inverno, então a energia é o frio, né? A pessoa da água normalmente não gosta do frio, ela já tem esse frio interno, né? Já tem essa energia presente. O horário de máxima energia da água é de 5 a 7, tá? O órgão é os ouvidos e o sentido a audição. Então, a água ela vai se apresentar muito nos ouvidos, o rim, tá? Então, perda de audição, zumbido, labirintite, né? Sinais de que essa água está em desequilíbrio, tá? O tecido são os ossos e os nervos, então questões ósseas, questões de nervo, né? Sistema nervoso, cérebro, está relacionado a rim. O cabelo é onde os rins se manifestam. São pessoas que começam a ficar careca muito cedo, apresentam o cabelo branco muito cedo. É um sinal de que esse rim está em deficiência. A emoção é o medo ou a força de vontade. Então, se falta energia, a pessoa tem muito medo. Ela é muito medrosa, ela tem fobias, né? Agora, se esse rim está equilibrado, né? Está bem, aí a pessoa vai ter bastante força de vontade, vai, né, fazer as coisas, vai atrás dos objetivos. Agora, salgado, né? Eu falei um pouco disso quando a gente estava falando aí da Késia, né? Que falou dessa questão do salgado. E a energia fria é couro preto, né? Então, os alimentos pretos, né, escuros, vão nutrir bem esse rim. Ele armazena a essência, o yin. Para o chinês, o rim é o órgão mais importante, porque ele armazena a essência. O que é a essência? É a sua energia vital. Né? O yin é a energia que você recebe do seu pai e de sua mãe no momento da concepção. Então, é a sua bateria. Acabou yin, acabou essência, acabou minmen, também é outra forma que se chama, né? que se manifesta, essa essência. Acabou vida, tá? Então, esse rim, né, ele é muito importante para o chinês. Ele produz a medula, abastece o cérebro e controla os ossos, governa a água do corpo, controla a recepção do ti, ele abre-se nos ouvidos, manifesta-se nos cabelos, controla os orifícios inferiores, né, a uretra e o ânus, e abriga a força de vontade. E quando em desequilíbrio, a pessoa sonha com água. Esse rim, né, ele vai ter esse min, essa bateria. Então, à medida que essa bateria vai acabando, né, essa energia do rim vai acabando, a gente vai envelhecendo. Então, os problemas relacionados ao rim são aqueles que a gente vê na velhice. Surdez, né, problemas de zumbido, de labirintite, né, que são relacionados ao rim, porque ele se abre os ouvidos.
A perda de cabelo, o cabelo branco, que são relacionados ao rim. Questões ósseas, né? Osteoporose, relacionada ao rim. Questões de nervo, questões de cérebro, as demências, né? Relacionadas ao rim. Controla os orifícios inferiores, então enureses, né? Também estão relacionados ao rim, tá? Então a gente vê esses desequilíbrios. Os sonhos, Laura, isso não é uma unanimidade entre os autores, tá? Mas o Maciocia, que é o autor que eu me baseei essa aula, principalmente, ele fala muito dos sonhos, tá? Então, eles mostram algumas questões, assim. Então, quando a pessoa sonha com água, né, no caso do rim, é um sinal de que esse rim está em desequilíbrio, tá? Então, eles fazem algumas ligações, sim, mas não é unanimidade, tá? No Maciocia, eu acho que ele gostava muito do Jung, e aí ele também levou essa parte dos sonhos. Mas não é unanimidade entre os autores essa questão dos sonhos, não. Bom, aí seria mais, na verdade, só para complementar, né, a questão dos sonhos. Não é que sonhar com água vai desequilibrar o rim, né? É um sinal de que esse rim está em desequilíbrio, é o sonho com água, tá? Bom, aí a localização do meridiano, né? Começa lá na sola do pé, né? E vai até lá abaixo da clavícula, passando pela parte interna do pé. E daqui ele passa nessa região aqui, né? Genital, né? Que ele nutre, o rim tem muita relação com a parte da fertilidade, então ele vai nutrir, né? O útero, os testículos, os ovários, né? Essa parte genital aí, tá? Os rins produzem a medula, regem os ossos, né? E a manifestação interna dos rins está na cabeleira. Então a gente fala sobre isso, né? Cabelos brancos, né? Sinal de que esse rim já não está bem. Cabelos ressecados, queda de cabelo, sinal de que esse rim não está bem. E qualidade de osso, né? Osteoporose, né? Osteopenia, né? Perda de massa óssea, né? É sinal de que esse rim já está também com energia comprometida, tá? O tio sim vai à orelha, e quando em harmonia o ouvido pode ouvir os 5 sons. Então, quando não tem boa energia, quando esse rim não está bem, a audição fica comprometida. Os rins são dois, mas não são dois os rins. O da esquerda é o rim, o da direita é o min. O que isso quer dizer? O chinês ele fala que essa energia do min, essa energia essencial, está lá nos rins. Então, alguns autores falam que ele está no rim direito, no rim esquerdo, desculpa, no rim direito, o min. Outros que está entre os rins, outros que está nas suprarrenais, enfim. O importante é que está relacionado ao rim essa energia, né? Então, por isso que para o chinês o rim é o órgão mais importante, né? Porque ele vai guardar aí a sua bateria. As doenças do rim, né, vão estar relacionadas à astenia mental, ao frio, à dor nos lombos, né, a dor lombar. A lombar, né, onde o rim, órgão, está localizado, né, então ele nutre aquela região. Então, para o chinês, dor lombar vai estar sempre relacionado a, ao desequilíbrio dos rins, tá? Os joelhos também, né, principalmente na parte interna dos joelhos, que vai estar relacionada também ao desequilíbrio dos rins. O corpo e os membros frios, né? A gente falou da questão do frio, né? A água reflete o frio, então a pessoa, o indivíduo que tem muita energia da água, que tem predominância do elemento água, também vão ser mais friorentos de uma forma geral, tá? Micções repetidas, impotência sexual, ejaculação precoce, são todos sintomas desse rim em desequilíbrio. Nas mulheres, né, esterilidade é chamada de útero frio. Então, esse útero frio, né, é um sinal de que esse rim não está nutrindo esse útero adequadamente, né?
E aí você tem essa esterilidade. O rim dos rins, né, quando em desequilíbrio, vai mostrar vertigens, ofuscamentos, acufenos, que são os zumbidos, né? Amnésia, insônia. Então, a insônia também está muito relacionada ao coração, mas o rim também influencia. Mas se você pensar que água apaga fogo, né? Se falta água, você tem fogo demais, e aí tem insônia. Essa dor lombar, né, dos joelhos a gente falou, né? Então, podem ser tanto das questões do yin quanto do yang do rim. Calor na palma das mãos e na sola dos pés é um sinal de desequilíbrio do rim. E calor e opressão precordial, né, no peito, também são sinais de desequilíbrio dos rins. Então, o rim, ele controla a reprodução e a atividade sexual. Na medicina chinesa, a gente fala que você tem 2 ciclos. As mulheres têm ciclos de 7 anos e os homens têm ciclos de 8 anos, né? Isso explicaria essa questão comum que se diz que as mulheres, elas amadurecem antes que os homens, né? Apesar de ter toda uma questão social envolvida também, mas a medicina chinesa entende isso porque o ciclo das mulheres são mais curtos, então elas chegam à maturidade realmente mais rápido do que os homens por conta desse ciclo ser mais curto, tá? Então essa energia aí vai ser controlada, esses ciclos vão ser controlados pelo rim, de acordo com a medicina chinesa. E o acoplado do rim é a bexiga. A bexiga, que em chinês é panguan, né? Vai ter seu horário de máxima energia de 3 a 5 da tarde. E também vão seguir essas mesmas características da água. Sim, Flora, tem a ver com esses setênios, né? Na Waldorf, né? O Rudolf Steiner, ele fala muito disso, né? Mas ele leva no geral, né? Ele fala que todos são setênios, né? A medicina chinesa faz uma distinção, né? Para as mulheres são 7 anos e para os homens são 8. Então, ela distingue um pouco, né? Mas tem essa relação, né? De 7 em 7 para as mulheres e de 8 em 8 para os homens, que são marcados aí por grandes alterações, tá? A bexiga vai ter como função remover a água, né, pela transformação do Qi, lá em conjunto com o intestino delgado, né, que a gente falou, excreta a urina, e quando a bexiga está com desequilíbrio, a pessoa pode ter sonhos com viagens. Aí o meridiano da bexiga é o maior meridiano do corpo, né, para a medicina chinesa, começa no cantinho do olho, né, lá no olho, é um ponto de acupuntura, né? Se tiverem curiosidade, coloca aí depois no YouTube. Acupuntura no bexiga 1. Primeiro ponto da bexiga. Eles botam a agulha ali no olho. Eu não ponho não, mas na China eles colocam. E vai até lá no cantinho do dedinho do pé. Então são 67 pontos, né? O maior meridiano do corpo, o da bexiga. Tem essa extensa parte nas costas, né? Lateral à coluna. Então, de uma forma geral, dores nas costas, né, dor na coluna, na medicina chinesa tem muita ligação com a água, né? Porque o rim nutre os ossos, né, e a bexiga tem um ramo ali todo lateral à coluna, então também nutre aquela região. Fala, Romana. Ô, Renato, em relação ao meridiano, eu percebo que toda imagem que aparece tá com os pontinhos de um lado. É assim ou é reflexo também no outro lado tem esse meridiano? São todos bilaterais, são todos dos dois lados, né? Tudo que está de um lado está do outro também. Os meridianos principais, né, que são esses que a gente está falando, são todos bilaterais, todos têm dos dois lados. A bexiga, ela tem funções que são relativamente simples, né? Apesar de ser o maior e mais complexo canal do corpo, né, meridiano, mas as suas funções extrapolam aquelas funções que a gente tem como bexiga, né?
E ela, inclusive, vai trabalhar junto com o rim nas funções. Então, ela ajuda os rins e o intestino delgado a separar esse fluido túrbido, né? A captar o fluido líquido, né? Que seria a água, né? Em si, quando você retira a parte que não vai ser utilizada, né? E vai ficar com a água para fluir, né? Para hidratar o corpo, né? Então, na medicina chinesa, a bexiga vai auxiliar nessa função, tá? Então, como eu falei, né, isso é feito pelo intestino delgado, mas a bexiga e o rim também vão ter relação com essa separação do fluido, né, dos alimentos, do fluido corporal, né, e aí depois a bexiga vai excretar esse fluido túrbido, né, que é a urina, né, que é essa água aí com esse excesso de sais minerais, né. Bom, o indivíduo água, né? Normalmente são pessoas que têm uma postura boa, né? Testa alta, né? Nariz como de o bico de uma águia, então são nariz que tem uma pontinha assim no geral, são meio para baixo. Tende a ter uma olheira, né? Uma pele enegrecida ao redor dos olhos e olhos com edemas, essa parte do olho assim, meio edemaciado, tá? É bem comum no indivíduo água, as olheiras, né? Aí, ó, essa foto não está muito boa. Bom, desculpa a música do vizinho aqui, mas dá para ver que essa pessoa tem uma olheira bem significativa, né? Ela até que não tem tanto edema palpebral, mas as pessoas que têm essas bolsinhas aqui, ó, são bem características. E é um rosto bem redondinho, né? Diferente do terra, que é um rosto mais oval, o água costuma ter um rosto menorzinho, mais redondinho, tá? Também não são pessoas que costumam ter muito lábio, tá? Os lábios mais finos também. Aqui, o Tony Ramos, né? Uma testa alta, né? Um sinal da água. E esse nariz, né? Que é tipo um biquinho, assim, né? Um nariz que tem uma pontinha, assim, é característica da água. O lábio também, né? No Tony Ramos é bem fininho, né? É um sinal também que o Tony Ramos é um cara que tem uma energia da água bem característica, né? A mão do água é uma mão pequenininha, curta, né? Palma e dedos inchados e de consistência mole, é uma mão molinha, né? Normalmente bem branco também, tá? Pode ter a face, o dorso mais escuro, mas é uma mão também mais esbranquiçada. E os dedos curtinhos, né? Unhas achatadas, pequenininhas, né? Com tendência de se curvar para baixo, né? Tem aqui, ó, essa unha aqui, ó, ela vai crescendo para baixo, tá? Um aspecto de lua crescente, né? De meia lua. As mulheres água, né? Tem muita dificuldade de ter uma unha grande, né? Elas tende a ser uma unha pequena, tá? Olha a mãozinha, né? Isso aqui, essas duas aqui, né? São as mesmas. É uma mão mais de uma criança mesmo. Mas olha essa mãozinha aqui, isso aqui é mão de adulto. Você vê que tem até o pelo aqui na mão, né? Só que é uma mão bem pequenininha, ó, né? Isso aqui é uma mão de água, né? É um cara, né? Eu tô chutando que é homem por causa do pelo. Mas você vê que é uma mão pequenininha, né? As unhas também pequenininhas, né? Então, essa é uma mão bem tipicamente água, mãozinhas pequenas. Tendem a ser frias também, né? Como é a do metal, tá? A água é mais yin, né? Na infância, as crianças águas têm otites, né? Dores de ouvido são bem comuns, né? Olheiras nas crianças, mesmo nas crianças, né? O água, ele tem olheira sempre. Se ele dorme mal, aí a olheira fica gritante, né? Mas ele normalmente vai ter essas olheiras, esses edemas palpebrais, né? Esse olho um pouco inchado, tá? Um reumatismo, né? Pode acontecer na infância, atrás da puberdade. Também são meninas que vão demorar na menarca, né?
até a primeira menstruação. Crianças friorentas, né, que tendem também a ter mais questões de saúde, tá? Podem ter doenças infecciosas, doenças recorrentes, né? É aquela criança que, começou a época de gripe, a criança gripa. Começou a época de conjuntivite, a criança tem conjuntivite. Ela vai ser uma criança que tem tipo, uma imunidade mais baixa no geral, tá? São sensíveis, discretas, introvertidas, né? Podendo inclusive ter traumas afetivos, tá? Então são crianças bem mais quietas também, né? Ao contrário daquele criança fogo, né? Que é o bicho pegando, né? Esse aqui é bem quietinho. Então, você falou dessa questão da água, né? Do sal, né? Então, tendência, né? Que seu rim tenha essa energia mais baixa, né? Então, é importante cuidar bem dos seus rins, né? Porque você tem uma tendência dessa energia já ser mais baixa, tá? Vai comprar gergelim preto. O trauma afetivo são questões emocionais, né, que afetaram essa criança, tá? Então, ela tem uma são mais suscetíveis a esses traumas, né? Porque talvez elas tenham mais dificuldade de lidar com as emoções, então algumas questões podem gerar traumas, né, maiores nas crianças águas do que geraria, por exemplo, na criança terra, tá? Lógico que a gente está falando de questões normais, né, gente? Por exemplo, você tem pessoas que adquirem fobias porque na infância um passarinho entrou dentro do quarto e aí a pessoa começou a ter fobia a pássaros, né? Então, isso é uma questão normal, né? Começa a pessoa adquirir uma fobia por conta de um evento que não foi traumático. Agora, quando você tem um evento traumático, né? Isso aí, todos os elementos podem ser afetados, tá? Então, eu estou falando de traumas, a forma que a pessoa lida com essas situações, tá? Então, pode talvez desenvolver uma fobia por uma questão, né, corriqueira ali, que para ela foi importante, lógico, né? Mas que para um outro elemento talvez não ia ter muito problema, né? Pode até se assustar e passar um medo da hora, mas não iria virar uma fobia, por exemplo, certo? Bom, no adulto, ele também vai ser friorento, né? E tende a ter essa imunidade mais baixa, tende a ter uma energia mais baixa também, tá? A pessoa água, ela não vai ser aquela pessoa exposta, né? O mesmo caso do metal. Dificilmente você tem uma água workaholic, né? Que vai ser a pessoa que trabalha 12 horas por dia, né? Tendem a ter fadigas também globais e crônicas, diferente do fogo, fica no Ian, trabalha pra caramba, né? Gasta até o último, né? O último, a última energia, né? E a energia cai de uma vez, tem essas fadigas globais. O água ele já não tem tanta energia assim, ele já não tem essa vitalidade tão alta. Então, quando ele gasta, ele já tende a ter uma fadiga mais intensa, tá? Podem ter uma memória muito fraca ou superior que a média. Então, você tem os águas que são mais medrosos e tem aqueles águas que são muito sábios. O, o Budinha, né, aquele Budinha que fica sentado, né, um símbolo de sabedoria do budismo, ele é um cara água. Ele é careca, ele está sentado, ele é barrigudinho, né, e é o símbolo da sabedoria. Então, o água ele pode ser muito sábio, né, quando essa energia está boa, está equilibrada, tá? Você precisa da água porque o rim nutre o cérebro, né? Então, o cérebro bem nutrido vai gerar essa sabedoria, né? Essas questões. Mas se tiver pouca energia, né? Aí você tem um cérebro mal nutrido, então a memória fica fraca, tá? Sofre de desânimo, né? Desejo de se isolar, então são pessoas mais introspectivas, né? Eles não são
Você não vai ver uma água que vai gostar de ficar indo. Pode até ir para festa, lógico, né? Não é um cara também, não é um ermitão, né? Que vai virar, vai ficar o dia inteiro dentro de casa. Mas é mais fácil, viu? Mais fácil levar o água para um cinema, né? Para assistir um filme, do que para uma boate, né? Para uma balada. O adulto, né? Ele pode ter cistites, né? Infecções urinárias, né? Problemas de rim, bexiga, tá? Edemas, cálculos renais ou de bexiga, dores lombares, deficiência do sistema imunológico, né? Eu falei que tem essa tendência a ter essa energia mais baixa, né? De imunidade. Os reumatismos crônicos evolutivos, né? Raquitismos, artroses, osteomielite, meningite, osteoporose. Então, questões articulares e questão de osso é bem comum, tá? No água. Edemas também, infecções urinárias, né? Então, são todas questões que são muito comuns nesse indivíduo água. O pessoal mais novo talvez não conheça, né? Mas esse aí é o gato guerreiro e o pacato, né? Do He-Man. Então, o gato guerreiro é o cara, é o destemido, né? Que enfrenta todos os desafios, né? É o água, beleza, em equilíbrio, né? Muita energia da água. O pacato já é o medroso, né? Não sai do lugar. Qualquer barulhinho ele se esconde. Então, é uma água com essa energia desequilibrada, né? Ele não sai do lugar, porque ele morre de medo de tudo. Né? O medo é a energia relacionada ao rio. Tá? Aí são alguns formatos, né? Pessoas que têm esse formato de rosto água, né? Um rosto mais redondinho, né? Cabelo fino também, né? Bem parecido com o cabelo do metal, mas pouco cabelo também, bem característico do água. Tá? E caminhando agora para o nosso último elemento, né? Que é o madeira. Tá tranquilo até aqui? Tá tudo bem? Podemos seguir para madeira sem problemas? Fala. Quem levantou primeiro? Pode falar, Tainá. Na verdade, é uma pergunta também. No caso, uma pessoa que apresenta muitas características de dois elementos juntos, então, por exemplo, um rosto característico do elemento água, mas que cora facilmente, né? Então é muito do elemento fogo, etc. Aí é tipo uma codominância, como é que é? Sim, é porque a gente normalmente tem dois elementos que são fortes, né? Então você vai achar características aí mais marcantes, pelo menos dois. Né? Você vai ter alguma característica de todos os elementos, né? Mas normalmente tem dois que são fortes. Então você vai achar, sim, características de mais de um, com certeza. É difícil ver uma pessoa que é puramente só um elemento.